Garantidos em todo o mundo. Veja agora como foi a conversa do diretor Walker com um jornalista disfarçado. Apenas uma sugestão. Se você não estiver conseguindo ler a legenda porque está muito rápida, sugiro que vá pausando o vídeo e volte várias vezes que vai dar certo. Veja agora o trecho da conversa. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that's not what we say to the public. No, don't tell anyone this building. You gotta probably don't tell. You gotta probably don't tell anyone. Okay? We're exploring like now. You know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is like why don't we just mutate it ourselves so we can preemptively develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're gonna do that though, there's a risk of like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. So the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys, okay, and then we successively like cause them to keep infecting each other, and we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey, and you just constantly actively mutate it. That's one way. Okay. Or you can even do like directed like simulation, which like we tend not to prefer, and then you just sample what the different proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. And then you can see the mutation, and you can kind of force it to mutate in a certain way you want. Be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something like, you know, it goes everywhere. Something crazy. I suspect is the way that the virus started and moving on. To be honest, like it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Like, yeah, I know. Eita nós! Logo depois do flagrante, o jornalista se apresentou ao diretor, já gravando o material que seria divulgado. A reação do funcionário da Pfizer foi de pânico ao perceber que tinha caído em uma armadilha. Veja. Hey there. Is this seat taken? Primeiro, o jornalista pede para se sentar à mesa e se identifica. Logo pergunta por que a Pfizer está manipulando o vírus e escondendo do público. O diretor entende que está arruinado. Se levanta rapidamente e tenta a todo custo interromper a gravação com ameaças frequentes ao jornalista. Ele chega a cair no chão, tamanho desespero, na tentativa de quebrar o celular ou eliminar as provas da conversa. Não adianta. Veja que absurdo. O diretor disse que a empresa está estudando essa possibilidade, que ainda não havia concluído o crime e que se passava apenas de um estudo que poderia ser efetivado. Sabemos que as vacinas são importantes para a longevidade e qualidade de vida da humanidade, mas para que elas sejam consideradas seguras e eficientes, são necessários vários anos de pesquisa.
Essa da Pfizer não era o assunto em pauta entre os conteúdos de hoje. Apareceu agora para mim aí, e tudo isso nós já estamos falando já desde março do ano passado, não é? Porque quando Deus vai enviar alguma pestilência, alguma praga, alguma derrota imposta, como um anjo que foi e eliminou numa noite 120 mil soldados, como as pragas do Egito, ele anuncia que é para ninguém se apoderar do fato. Então, Deus anuncia. Então, baseado nesta primícia simples, sabemos que não é de Deus essas pragas, como muita gente acha. Ah, castigo de Deus, tal. Não pode, não pode. Deus não trabalha assim. Então, uma coisa que me chama muita atenção nesse rapaz, são os olhos, enquanto ele fala. E outra coisa que eu aprendi, eu vou abordar rapidamente esse tema, porque não é o principal, tá, pessoal? Até porque foi ontem que explodiu no mundo inteiro isso aí, e vai ser fácil vocês acharem o material, inclusive esse vídeo aí. Eu não sei por que no StreamYard cortou um pedaço da legenda. Eu acho que é por causa da opção de moldura que eu coloquei aqui para mim, e talvez para vocês até tenha aparecido corretamente, mas enfim. O link está na descrição do vídeo. Quem quiser ver a matéria na íntegra, o crédito está aqui na descrição do vídeo. Mas eu mostrei essa matéria e nem anunciei, né, assim, porque eu não quero misturar os temas. E em relação a essa pestilência que está sendo fabricada em laboratório, o que ele disse? Que eles estão usando macacos, e eles estão trabalhando o grau de mutação da infecção, forçando essa mutação dos macacos. E aí, quando eles chegarem num ponto de transmissibilidade ideal, ou seja, matar milhões de pessoas, seu filho, sua filhinha, seu neto, né? Sua mãe, seu pai, você, aí esse cara super feliz da vida com os bilhões que estão entrando, ele vai apresentar a vacina para essa turma midiática e vir atropelando o trator para cima de você, para você tomar, porque é dinheiro que não acaba mais aí. Ah, mas vai morrer milhões de pessoas. Ele está se importando? O laboratório está se importando? Mas aí alguém pode perguntar, mas como que pode existir um ser humano assim? Porque um cara desse aí é pior que Hitler. Porque Hitler, ele errado, condenado e merecidamente, como ele vai ser por Deus, principalmente, ele estava iludido que ele ia criar um reinado e tal, mas nada que justifica. Mas esse não. Esse é apenas poder e dinheiro. Aí você fala assim, mas então não é só ele? Não, porque o que eu aprendi em 30 anos no meio de política é quando uma pessoa fala da forma que esse rapaz aí falou, ele está, na realidade, disputando para entrar no time que já está fazendo. Você viu como ele falou? Mas nós preferimos, quer dizer, é uma vontade manifestada por ele de estar na equipe que ele não está, mas que a equipe lá já está fazendo. Então, quando você vê o Bill Gates, como já tratamos em outras lives aqui no canal, e querendo criar centros de pronta resposta a pandemias no mundo, onde, juntamente com o FEMA e mais outros recursos de lei, como está sendo preparado no Brasil, por exemplo, eles vão ter um poder maior que o poder do país e a Constituição para impor as suas medidas de controle total e absoluto. Bill Gates, mas o Bill Gates está sozinho também? Não. Então, tudo isso é um conjunto de atores que são responsáveis pela boca do funil
do princípio das dores e da tribulação. Nada de novo para quem acompanha as Escrituras como nós. E não é por isso que estamos mais tranquilos e nem menos na dependência do que os governantes vão fazer. De jeito nenhum. Então, eu fiz questão de mostrar isso porque vai de encontro a tudo que a gente está falando. Agora, imagina você pegar uma vacina que um imbecil, criminoso, maldito, demoníaco, possuído desse, fez com macacos, explorando a genética dos bichos e tudo mais, e obrigar o seu filho na escola lá, pôr essa porcaria lá, feita na marra no macaco, lá sem cuidado nenhum, porque senão ele vai para o Conselho Tutelar. É isso que está acontecendo. E o povo que faz, a grande maioria, vai lá na Globo, vai lá fazer o que a Globo faz. Aí depois a Globo fala, fica em casa se quiser lá no debate presidencial. Ainda tira um barato da tua cara e você fica aí fazendo separação social, se achando cidadão de primeira, porque foi vacinado. Você está vendo com quem você foi vacinado? E não é a primeira vez que sai flagra de pessoal das vacinas americanas lá. Esse é o segundo. Só que esse foi pior. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Eles vão fazer a vacina, vai vir aqui, aí vai chamar o pessoal aí de Brasília para fazer aquela comissão, aí põe toda a mídia para trabalhar nisso, aí o pessoal vai correndo desesperado tomar vacina, e se você não tomar que nem eu, que não tomei nenhuma, aí nós somos cidadão de segunda. Os caras ainda se acham cidadão de primeira. Por quê? Porque não tem conhecimento das Escrituras, porque não tem fé em Deus, porque não quer saber de Jesus. Então está aí nessa onda dos homens, surfando na onda dos homens. Bom, assunto encerrado. Ontem, eu não ia continuar mais com esse canal. E graças às palavras da Ione, que está aqui, do Dalmo, e uma conversa muito boa com o Kleber, hoje, eu estou me sentindo muito melhor, se bem que a coisa toda não está resolvida ainda, porque eu tenho um problema aqui em casa ainda para resolver muito sério. Mas é uma coisa que eu passei a considerar na conversa com o Kleber, especialmente, é que talvez o melhor foco para mim, e isso eu concluindo da nossa conversa, seja que eu apresente para Deus o meu trabalho, diretamente, endereçado a Ele diretamente. Mas não é as pessoas que precisam? Aí, se for do interesse de Deus, nosso Pai, Ele vai fazer com quem que tenha que se beneficiar de algo que é dele, não meu, dele, se beneficie. Então, esse é o foco meu daqui em diante. E qualquer live que eu fizer de hoje em diante, eu não vou anunciar, para não passar, para não sentir o que eu senti ontem. Porque ontem, dado a esses agravantes que eu estou passando, essa provação da braba mesmo, súbita, eu não preciso me expor a outra situação desse tipo. Então, se eu fizer uma live a qualquer momento aqui, e durante os primeiros 30 minutos não tiver ninguém, não tem problema, estou endereçando para ele, direto. Então, esse é o foco a partir de hoje aqui, tá? Então, tá. Os temas escolhidos, que eu fiquei praticamente um dia e meio desenvolvendo, sem dormir e com o maior prazer, foi sobre o dízimo, porque o dízimo é mal entendido. Por alguns, sem maldade, e por alguns, com maldade. Então, nós vamos abordar aqui, a quem interessar possa, quem criou o dízimo. Nós vamos começar lá com Jacó, depois nós vamos começar com Abraão, nós vamos explicar a diferença de voto e dízimo,
porque muita gente confunde voto com dízimo. Bom, enfim, vamos começar, porque senão a gente perde tempo. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é o estudo que eu fiz do dízimo para apresentar. Então, só que agora eu estou dedicando a Deus esse material. E ele, né, faz o que ele quiser. Então, o material é esse aqui, olha. Eu tive que garimpar todas essas passagens espalhadas nas Escrituras. Muita coisa eu já tinha organizado, mas eu ainda precisei de mais, porque uma coisa é você entender e outra coisa é apresentar o material para facilitar para as pessoas pesquisarem e buscarem com suas fontes, né, o seu posicionamento correto, se quer agradar a Deus e se quer realmente fazer como Deus quer. Está aqui, ó. Pessoal, tudo que está aí porque eu não consegui deixar uma dessas passagens aí, desses versículos de fora. Não foi possível. Por quê? Para fechar a questão. Fechar a questão. Aí o que eu estou fazendo? Eu não sou influenciador, eu sou um informador, um profeta. O que é o profeta? É o cara que exorta, edifica e consola, baseado no que ele prega do evangelho, sem tirar nem acrescentar. Isso é o que é profetizar, ser um profeta, na lei da fé, que é a lei de Cristo, que substitui a lei de Moisés. Ok? Entendido isso, já entenderam a minha missão. Então, vamos lá do princípio. Malaquias 4:4. Geralmente vai falar de dízimo. Malaquias 3:10 para liquidar a questão. Temos Malaquias 3:10 também, mas vamos começar com o 4. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Vocês perdoem o ritmo, eu vou estabelecer um ritmo para dar tempo de abordar, porque ainda tem a Santa Ceia, que na Bíblia não existe esse termo Santa Ceia. Tem ceia do Senhor. Santa, não. Mas nós vamos abordar tudo isso. Eu quero abordar os 3. Então, vamos lá. E de bônus, tem o jejum no final, se der tempo. Se der tempo, porque eu não quero alongar demais também. Vamos lá. Mas, por mim, eu fico até amanhã, mas é pelas pessoas mesmo. Então, vamos lá. Lembrai-vos da lei de Moisés. Isso é Malaquias, lá no Velho Testamento, falando para o pessoal de Israel, os hebreus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Deus está falando. E Malaquias está anotando o que Deus está falando. Então, ele está falando para o povo através de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, é uma montanha, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, essa é a primeira religião que foi criada, que é a Igreja do Deserto, que não vamos abordar aqui. Já foi abordado no outra live. Depois, achei por bem essa passagem colocar aqui do Novo Testamento, a segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Essa passagem é muito decisiva, tá, pessoal? Em relação à forma de contribuição à igreja atual. Quer dizer, a que está valendo agora depois de Cristo. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Aí eu pus uma observação aqui, entre essas chaves aqui, são coisas que eu coloco aqui para me lembrar do meu estudo. Olha lá, lembrei de like, joinha, comentário, tal. Então, assim como esse é um trabalho de Deus que eu estou fazendo,
e digno é o obreiro do seu salário, eu sou digno do meu salário, mas eu não quero comida, eu não quero dinheiro. Para mim, like, joinha, comentário no chat, post, alguma coisa assim, ou todas compartilhar, indicar canal, participar, é o que eu tenho direito, como um pregador aqui. Ok? O 7. Presta atenção, pessoal. Presta muita atenção aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí eu coloquei aqui embaixo, sempre quando tiver chaves, é alguma lembrança minha, alguma coisa para mim não esquecer. 2 Coríntios 9:7, que é o que acabamos de ler aqui, é complementado e se complementa com 8:3 aqui abaixo. Vamos ver o que é 8:3. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O que está querendo dizer aqui, pessoal dizimista? Quer dizer o seguinte, que nessa nova lei que está valendo, e não a de Moisés mais, e nós vamos provar, você dá o que você quiser. Tipo assim, você está em paz no seu coração, que é aquilo que você pode dar, então é aquilo que você vai dar. Não tem essa de dar dízimo, trízimo, que nem alguns aí pedem, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora, tem gente que confia no pastor, não em Deus, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Então, porque o seu poder, o que eu mesmo testifico, quer dizer, Paulo, o apóstolo, falando aqui, né? Aqui nessa parte aqui, ó. Aqui, ó, o que eu mesmo testifico. E ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Quer dizer que nessa nova lei, você pode até dar mais de 10%, desde que você esteja em paz no seu coração. Não deixe a sua família em necessidade, deixe de pagar a conta para dar lá para o pastor o seu trízimo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Atos 13:39, uma passagem importante. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, aqui é uma passagem, parece uma coisa simples, mas é extremamente relevante no campo jurídico, isso aqui. Ah, não entendi nada, Marcão. Então, vamos lá, vamos conversar. E aqui, dá para vocês pausarem os vídeos, pausar o vídeo, e anotar todas as passagens e conferirem, e eu vou pôr um link aqui até, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou colocar um link aqui que abre, você abre uma pesquisa de uma passagem, por exemplo, Atos 13:39, e ele abre mais de 12 Bíblias. Aí você confere as passagens, sempre há uma variaçãozinha ou outra, para ninguém que descreditar o seu estudo, porque uma Bíblia tem uma coisinha de nada diferente uma da outra. Então, você vai ver todas ali, vai ver o contexto ali, vai ver que não tem essa de descredibilizar o seu estudo, ok? Que é assim que Deus quer. Não quer que você acredite no pastor, quer que acredite na Bíblia, né? Porque por um pedaço de pão o homem prevaricará, está lá na Bíblia. Então, o cara falou, eu estou falando, vai lá ver a passagem que eu estou falando. Você está realmente interessado? Você quer realmente estar ligado com Deus? Está na frequência dele? Você tem que saber o que está na Bíblia. Pelo menos em relação a uma coisa como essa que nós estamos abordando aqui. Tá? Então, vamos lá. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, quer dizer, é uma lei que não tem mais, por ele, quer dizer, Cristo, é justificado tudo que crê. Quer dizer, pela lei que está valendo agora, que substitui a de Moisés, você, tipo assim, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas não pense que a lei de Cristo é mais leve por causa disso, porque não é não. Porque a lei de Moisés, você pagava pelos seus atos, até com 2 testemunhas você podia morrer. Você pagava o seu dízimo, quando você cometia algum pecado, você ia lá, levava lá uma criação, um novilho, um gado lá para ser sacrificado para perdoar o seu pecado, e você tendo fé,
que aquilo que você estava fazendo era a vontade de Deus, então, pela fé e por esse sistema, você era salvo. Mas pela lei de Cristo, é pelo seu coração, é pelo seu pensamento, meu amigo. Entendeu? Se você, tipo assim, tem um pensamento ruim em relação ao irmão seu, achar que ele é um idiota, o seu pensamento está te condenando. A coisa é mais séria agora, em certos aspectos, do que era antes. Então, quer dizer, não é por isso que agora, então, beleza. Não, calma aí. 2 Pedro 2:3 abaixo. Então, essa passagem é para justificar que a lei de Moisés está em desuso. Então, o que quer dizer isso? Se nós, o dízimo aqui, nós olhamos em 2 Coríntios 8:3 e 2 Coríntios 9:7 foi substituído por esse critério aqui de 2 Coríntios 8:3 de Cristo, então a lei de Moisés, pelo menos em relação a isso, não está valendo mais. Ah, mas agora eu fiquei confuso. Não se pagava dízimo na época de Cristo ainda? O templo não funcionava, ele não conversava com os fariseus, o pessoal do templo não brigava, não discutia lá, não quebrou um monte de coisa lá no templo? A lei de Moisés valeu até a prisão de João Batista. A Bíblia fala isso e nós vamos ver. Quando João Batista foi preso, acabou a lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo começou a pregar o sumo sacerdócio dele, as novas leis. Mudando-se o sacerdócio, muda as leis. Então, se alguém perguntar para você até quando valeu a lei de Moisés, até a prisão de João Batista, porque Cristo imediatamente começou a pregar, nós vamos ver tudo isso aqui. Então, essa passagem aqui é profunda, 13:39, Atos 13:39. 2 Pedro agora, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, quer dizer, não dorme. O que está dizendo aqui? Que já naquela época, mesmo com a lei de Cristo aí, em relação à contribuição à igreja, já tinha gente explorando o dízimo, porque era rendimento fixo. Porque muita gente que dava dízimo, uma maioria, ia dar menos que dízimo, pela situação real, econômica delas, para não deixar faltar nada em casa. Já uma minoria podia até dar mais e dava, entende? E os raros, como diz a passagem, é que nem podia dar e dava mais ainda do que podia. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 1 a 2. Porque este Melquisedeque está falando lá da época, né, de Abrão. Porque este Melquisedeque, que era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, esse Melquisedeque, esse rei, ele era uma pessoa que tinha um altíssimo crédito com Deus e é pouco mencionado nas Escrituras só aí. Mas ele tinha um crédito altíssimo com Deus. Então está aqui, ó, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Pessoal, naquela época, era costume, quando você ia passar por um território que não era o seu e tinha dono, você dar alguma coisa. Sabe, simbólico, você dava alguma coisa. Que nem Cristo, uma vez que ele estava com como eu vou dizer o nome? Um seguidor dele, né, que se tornou apóstolo. Então, ele estava ali, aí chegou o pessoal daquele lugar onde eles estavam, que não era a terra deles, e falou assim, seu mestre aí não vai dar nada? Porque não era uma lei, mas era educação. Se você não desse, era uma ofensa. Porque era um costume, era educado fazer isso.
Aí Cristo foi lá, mandou ele pegar o peixinho, tirou a moeda do peixinho e deu para ele por isso. E Abraão, a mesma coisa. Então, por que está dizendo isso? Porque não era dízimo. Isso daí era uma outra coisa. Entende? Ah, porque Abraão deu 10% e tal. Mas isso daí foi o Abraão que quis fazer isso. Não foi Deus que mandou. Vai haver um momento mais para frente, porque nessa época aí não existia dízimo ainda, aí Deus manda Moisés instituir o dízimo e uma série de leis para o tabernáculo, para os sacrifícios, aquelas coisas todas lá. Ok. Hebreus, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, o que é isso aqui em Hebreus do Novo Testamento? Está dizendo que mudando-se o sacerdócio, que sacerdócio é esse que mudou? Cristo, que se tornou o sumo maior de todos, sumo sacerdote. E nem veio da tribo de Levi, hein? Que nem Moisés nem falou dele lá. Ele veio de Judá, porque os sacerdotes, até Jesus, até a prisão de João Batista, guarde isso, pessoal, era só levita que podia cobrar o dízimo, receber, e de Israel, não das outras nações. E quando Cristo veio, quando Cristo começou a pregar, acabou. Acabou isso. Ele substituiu a lei de Moisés pela lei da fé, que é a dele, e se tornando sumo sacerdote. Nós vamos ver tudo isso aqui. Então, quer dizer, quando se torna sumo sacerdote, muda-se a lei. Então, a lei de Moisés foi mudada. Ok? Então, continuando. Ó, e aqui está escrito, Hebreus 7,14. É uma continuação do mesmo capítulo. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá a Cristo, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. É o que eu estou falando, eu estou repetindo o estudo aqui. Números, aqui é Velho Testamento, capítulo 18, versículos do 21 ao 26. E eis que aos filhos de Levi, agora é Deus, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, porque para que não levem sobre si o pecado e morram. Quer dizer que ali era só os filhos dos levitas sacerdotes, né? Quer dizer, dali em diante, é que ocupariam em certos lugares que Deus estabeleceria naquela época, os tabernáculos de costa para o sol do Egito, para não confundir com a adoração lá de Ra, que era identificado com Lúcifer, que é aquele sol, né? O invicto sol romano é de Lúcifer. Então, vamos lá. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. Quer dizer, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Agora, o problema é que a tradução em português tem muitos problemas. Espanhol, nem tanto, mas português tem. Esse perpétuo, a impressão que dá é que é para toda a eternidade. E não, enquanto durar a lei. Aí, aqui, ó. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Essa passagem aqui merece uma explicação. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Quer dizer, a pessoa vai se purificar no templo, vai seguir aquelas leis, e a parte de purificação, orientação e administração do dízimo, e essas coisas todas, e muito mais tarefas eram os sacerdotes. Eram tantas as tarefas que as crianças eram apresentadas ao templo para até uma certa idade de adolescência trabalhar lá para ajudar para não ficar à toa. Pouca gente sabe disso, mas vamos continuando aqui. Vamos lá. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão.
presta atenção, eram 12 tribos. Uma eram os levitas. Então, e esses levitas, eles seriam os únicos que não teriam trabalho, como os outros, não teriam negócios lá para fora, como os outros, não plantariam na terra lá, não seriam comerciantes lá fora, eles administrariam o país através das leis de Deus, dos dízimos e muitas outras coisas, que nós vamos ver a seguir. Porque porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada é queimada, pessoal. Então, uma parte, na realidade, eram 10% de todo o recurso produzido das 11 tribos, fora dos levitas, que era o 12º. E esses, então, dava 110%. E desses 110%, a 10ª parte disso era queimada para Deus, oferta alçada. Vamos continuar. Tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Quer dizer, vocês vão trabalhar só para mim, as minhas coisas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-á, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos que eu estou falando. Então, quer dizer o seguinte, que parte dos 110 dízimos, né, que é 110% dos dízimos, uma parte era para os levitas, outra parte era para órfãos, viúvas e estrangeiros, e outra parte era para Deus, para queimar. Às vezes as pessoas estranham, né? Órfão e viúva, tudo bem, mas estrangeiro, porque os estrangeiros não eram donos de nada. E muitos dependiam disso. Mas por que eles ficavam lá se a situação era essa? Porque muitos estrangeiros, pessoal, viram os milagres que Deus fazia para esse povo e eles queriam estar perto de Deus. Por isso, Deus considerou cuidar deles dessa forma. Continuando. Tudo isso vai aparecendo aqui normalmente. Malaquias 3, do 7 ao famoso 10. Malaquias 3:10 aí, dizimistas. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quer dizer, não se importar em fazer a parte deles. Aí o 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus afirma, Deus mesmo pergunta e afirma. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais em toda esta nação. Quando Deus fala toda esta nação, pessoal, claro que não é 100%, mas gente de toda a nação não pagava, mas tinha os que pagavam direitinho. Aí o 10, o famoso 10. Esse aqui, o famoso Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Não é isso que os pastores de muitas igrejas aqui falam para quem dá dízimo? Ou trízimo? Mas aqui é o seguinte. Primeiro, que só os levitas podiam recolher e administrar os dízimos. Só os sacerdotes, levitas, para o povo de Israel, antes da pregação de Cristo.
Ó, então, quando o pastor exorta você, estimula a você dar dízimo, você está abrindo mão de ser cristão. Porque Cristo vai ter passagens aqui que ele vai dizer que você tem que fazer tudo o que ele manda. Por quê? Porque Romanos 10 aqui embaixo, olha aqui, ó, Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo, porque para justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Que lei? De Moisés. Atos 13, 39, novamente. Por quê? Porque ele complementa esse assunto. Existem passagens, pessoal, que têm que ser repetidas para continuar linkando os temas, porque elas são feitas para isso mesmo. Lá num capítulo de um apóstolo, cita aquela passagem que está ali. Lá no outro livro de outro apóstolo, cita aquela palavra que está aqui, aquela passagem. Essa passagem que está aqui, de repente, parte dela está lá no Velho Testamento. Por isso que tem que fazer um trabalho dessa forma. Que se você for procurar tudo isso sozinho e você não está acostumado, você fica louco. Essa é a vantagem das pessoas mal intencionadas em cima dos que creem nelas aí, não em Deus, né? Olha aí. Atos 13, 39, novamente. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por exemplo, se você matou alguém na lei de Moisés, certo? Você tem que ser morto. Agora, por exemplo, pela lei de Cristo, se você não é batizado e você tem um monte de... matou 200 pessoas, aí você aprendeu a Bíblia e se batizou, você está perdoado. Eu ouvi um caso uma vez, isso é verdade, viu, pessoal? Se eu não me engano, acho que foi na Igreja de Deus Internacional, quando Eli Soriano era vivo ainda. E teve um testemunho lá de uma pessoa, e aí o Eli Soriano, na época que era vivo, ele comentou que ele conheceu um oficial vietnamita, que ele queria saber se ele tinha chance de se salvar, porque ele estava estudando a Bíblia. E sabe o que ele fazia quando era soldado lá? Perdão, estou fazendo confusão. Era um soldado japonês, lá no Vietnã, que ele pegava bebezinhos vietnamitas e jogava para cima e espetava com a baioneta, o cara. Consegue imaginar isso? E ele estudou a Bíblia, se arrependeu, né? E, pela lei de Cristo, está perdoado. Ah, mas e a criança que ele matou, como é que fica? Está com Deus, vida eterna, tranquilo. Apesar do que passou, que nem aquelas crianças que Herodes matou, todas com 2 anos. Vida eterna, vida é minhas criancinhas, porque são delas o reino dos céus, estão salvas. Agora, o perigo corre nessas crianças nas escolas aí, com essas ideologias de gênero aí, porque elas vão virar a cabeça, vão se apostatar de Deus, vão se afastar da família e vão se enfileirar nessas ideologias satânicas desse pessoal e perder a vida eterna. Certo? Isso é terrível. Pior que Herodes lá. Agora vem Deuteronômio, capítulo 12, 5 a 7. Mas o lugar que o vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o meu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão. E os vossos votos, olhe bem, nós vamos falar sobre isso. E as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Aqui já começa a entrar nas leis, né, de purificação para preparar a linhagem para a vinda do Cristo. Então, o pecado deles era o jeito que Deus arrumou de ir perdoando temporariamente, até Cristo vir, tanto que funcionava só para aquele povo ali, o perdão, né? Só para aquele povo. Mas depois que vem Cristo, vai servir para todo mundo. E o principal motivo de educar esse povo dessa forma era para preparar, purificar a linhagem para a chegada de Cristo.
Olha lá. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar ao Senhor vosso Deus. Vamos traduzir isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: os lugares que Deus escolher, onde vai ficar as tribos, vai ficar os tabernáculos. Então, o povo vai morar, vai viver, vai trabalhar ali, vai prestar culto ali e tal, e vai se purificar. Por exemplo, há casos que tinha um patriarca que os filhos não estavam se comportando bem, então ele mandou, estava tendo esse comportamento assim que não agradava a Deus de jeito nenhum, muita luxúria. Então Deus mandou, o patriarca mandou sacrificar alguns bois lá para Deus perdoar os pecados deles. Mesmo assim, Deus não perdoou nesse caso. Mas em alguns casos perdoava, porque era pelo sangue que perdoava aquele pecado. Como o nosso sangue, à medida que nós vamos inserindo o pecado dentro de nós, vai ficando contaminado espiritualmente, porque a vida está no sangue. Então, o sangue era para purificar o nosso sangue, o sangue pelo sangue. Até quando veio Cristo e conseguiu substituir o Adão perfeito. Aí deu a chance para todos, né? Além do povo hebreu. Então, a lei de Cristo era para todos, inclusive os hebreus, e nós vamos ver isso aqui. Passagens onde eles falam, discriminam, que não tem mulher, não tem homem, não tem judeu, não tem gentil, não tem ninguém. Todo mundo está nivelado agora. Então, vamos lá, não tem lei de Moisés mais. Deuteronômio. Tudo, tem gente que fala assim, como que não tem? Não é proibido matar? Mas Deus é upgrade da lei, upgrade final. O que continuou da lei de Moisés, que está na lei de Cristo, que é a lei final, continua. O que mudou, já era, ficou para trás. Então, quando alguém vier com esse argumento, você já fala isso. Deuteronômio, capítulo 12, 32, Velho Testamento. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Pessoal, presta atenção nessa passagem. Quando eu li essa passagem, me deu, sabe, um certo choque assim. Falei, peraí, não é possível que está escrito isso aí no Velho Testamento. Por quê? Porque isso aí está escrito no Novo. Exatamente assim. Mas, quando Cristo fala que tudo que ele falou foi pela boca de Deus, aí eu entendi. Falei assim, então, ó, é Deus falando. O que Cristo falou lá é o mesmo Deus que está falando aqui. Por isso repetiu lá exatamente. Ó. Tudo o que eu te ordeno, é Deus falando, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aí, de repente, alguém pode falar, mas onde está essa passagem? Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Eu vou olhar minha enciclopédia que eu fiz. Estou dando uma olhadinha rápida aqui, pessoal. Só um instantinho. Vai demorar um pouquinho aqui. Está demorando muito para abrir o software. Então, eu vou deixar para depois. Só um instantinho. Aí. Demorando um pouquinho para abrir o software, porque eu estou com algumas coisas abertas aqui que está aqui pronta para entrar aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. 2 Crônicas 7,16. Porque agora escolhi e santifiquei... É Velho Testamento, tá, pessoal? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui a chave, novamente, é um lembrete meu aqui para falar para vocês.
porque as atividades dos levitas em relação ao dízimo, etc, etc, e tal. Estou administrando direitinho, tal, tudo. Deuteronômio, Velho Testamento ainda, 26, do 12 ao 13. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, pessoal, aqui, praticamente, entra dízimo todo dia, conforme o rendimento da pessoa, né? Terceiro ano. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, presta atenção, o ano terceiro é o ano dos dízimos, na lei de Moisés. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Para quê? Olha se é assim que se administra os dízimos aqui, por exemplo, no Brasil. Para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então, esse pessoal, viúva, órfãos e estrangeiros, eles eram mantidos durante o passar do ano com esses dízimos que os sacerdotes guardavam, administravam, organizavam, distribuíam, todas essas coisas aí. Às vezes eles vendiam para fazer outras coisas que precisavam, que não tinham, entendeu? Às vezes a pessoa ela tinha um produto que não ia dar tempo pela distância de chegar até o templo. Ela vendia, trazia dinheiro, tudo isso. Mas havia dentro da área de tarefas dos levitas como que espaços para alimentação, abrigo, e o que esse pessoal, órfão, viúva, estrangeiro, precisasse. Né? Cuidar de doenças, de roupas, remédios, tudo isso era para isso aí. E o pessoal de Israel também. O próprio cara que estava levando lá a quantidade dos dízimos deles, de alimentos, tal, tudo, ele podia comer ali também, se quisesse. De repente, ele ia demorar uns dias para voltar, ele ia ficar por ali, ou ele, de repente, como é que fala? Ele tinha negócios ali em andamento, ali, ia ficar um bom tempo por ali, né? Então, ele poderia almoçar lá se ele quisesse, jantar, etc. Aqui embaixo. E outra observação que eu coloquei aqui em chaves novamente. Há critérios para ser considerada viúva, viu, pessoal? Não é chegar lá porque não tem marido, tem um monte de filho lá, está cheia de saúde lá, tem algum rendimento, ou tem alguma propriedade, alguma coisa assim que está tranquila, que vai ser considerada viúva aí. Até no Novo Testamento também protege as viúvas, tal, tudo. A igreja segue essa diretriz de ajudar pobres e necessitados, etc. E tal. Mas há critérios para não sobrecarregar a igreja. Agora, aqui, muitas igrejas pegam o dízimo, não faz oferta alçada, quer dizer, ele não queima parte do dinheiro que ele recebeu, né? Ele não vai, tipo, dar para órfão, viúva e estrangeiro, né? Ou seja, pessoas que estão aí, andarilho, caramba, aí que precisa, né? Mal comparando, né? E 13 aqui. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, quer dizer, tudo que é do agrado de Deus, que ele tem na casa dele, ele achar que a pessoa precisa, lá, tal, tudo ele dá, né? Está ofertado a Deus, tudo bem. Gálatas 6:2. O que tem de estudos de diferentes temas que convergem nessa passagem, essa passagem aqui, ela é um epicentro fantástico. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer agradar Cristo? Como é que eu faço para agradar Jesus? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu estou ajudando esse pessoal agora. De repente, sou eu que estou precisando. Não tem mistério.
É claro que não é só isso, mas isso é uma daquelas coisas que, se você tem fé em Jesus, você segue o que ele fala, o que ele faz. Isso é ter fé. No caso de Jesus. Porque tem gente que, de repente, acha que o palito de fósforo é Deus e começa a orar para o palito de fósforo. E ele tem fé no palito de fósforo. Mas isso é uma fé louca, cega. Você tem que dirigir uma fé consciente, testificada. Como é que você sabe que está certo você se dedicar ao Evangelho? Como é o Evangelho? Porque você nota que, do jeito que está aí o Evangelho, como seria o mundo? Essa é a pergunta. Como seria o mundo se isso fosse seguido? Ah, mas esse mundo não vai seguir, não vai mesmo. Não vai mesmo, e aqui fala isso, por que que não vai? E até quando vai? E está no fim. Então, o que vai prevalecer é isso aqui. E tem mais. Vai ter uma mudança nessa lei ainda, em outros tempos. Mais à frente, tem milênio, etc. E tal, vai ter mudança. Outra ainda. 2 Coríntios 9:7. Olha 2 Coríntios 9:7 de novo aqui, ó, na sequência do estudo, pessoal. Entenda tudo que eu estou falando como uma sequência linear de estudo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Necessidade que quer, pô, não posso dar, mas vou ter que dar o trízimo lá. Você vai deixar sem mantimento a sua casa, sem remédio, seu filho sem material de escola. Você não vai conseguir pagar nem a gasolina do carro, porque tem que dar o trízimo lá para o pastor. Fazer o quê? Você era para estar sendo ajudado se estivesse numa situação extremamente difícil. Não sacrificado. E outra, o seu pastor é levita? Está valendo a lei de Moisés? Então, se ele está fazendo valer a lei de Moisés, ele está negando ser cristão, porque se você é cristão, você tem que seguir o que Cristo está pedindo e mandando. E Cristo está dizendo que ele é o sumo sacerdote, que ninguém vê o Pai senão por ele, e que ele quer que faça exatamente o que ele quer que faça. Então, você vai fazer o que a lei de Moisés, que foi cancelada, está mandando? Você está negando Cristo. E está seguindo uma loucura, porque aquilo era só para o povo de Israel, não era para as nações em volta. Vamos lá, continuando. Então, novamente, aqui eu pus chaves de novo, um lembrete, porque às vezes tem gente que vai pegar um pedaço da live e tal, quase ninguém vai ver 100%. Né? Então, é bom fazer um raciocínio linear pontuando, né, os links. Aqui substitui o dízimo, podendo contribuir até mais, não que seja necessário. Mateus 28, 19 e 10. E outra, aqui, em 2 Coríntios 8, 3, se você não puder dar nada, você não dá nada. Na época dos israelitas, o cara dava o dízimo, mas ele tinha a promessa de Deus que não ia faltar nada para ele dar o dízimo. Entendeu a diferença, gente? Ó, portanto, ide fazer discípulos, aqui já é o Novo Testamento, Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. É o que eu acabei de falar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, não Moisés, eu vos tenho mandado. Sumo sacerdote, vindo da tribo de Judá, não levita. Aqui está, olha lá. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque nós temos data para encerrar esse sistema e esse mundo que nós conhecemos. Vai encerrar esse sistema e vai ter uma outra terra, que inclusive não vai ter mar. Mas isso é outro assunto. Ó. Agora, Chaves, de novo, é uma observação minha aqui, pessoal.
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, inclusive o versículo 2 Coríntios 9, 7, que substitui o dízimo, já que Cristo, como sumo sacerdote, é a autoridade máxima final que mudou as leis. Então, se você vai aplicar o dízimo e você paga dízimo, você está indo contra Cristo. Contra Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Pessoal, especial atenção nessa passagem aqui também. Porque tem teólogos, apologistas, apologéticos, né, que defendem essa passagem aí como Cristo mandando cobrar dízimo. Vamos ver, diante do que nós estamos vendo até agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Então, presta atenção aqui. Deveis fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Então, aqui Cristo está falando que eles devem dizimar, sim, essas coisas. Só que o que eles não falam, esses exploradores dessa passagem, é que até a prisão de João Batista era assim que funcionava. Quando João Batista foi preso e Cristo iniciou a pregação dele, ele se tornou sumo sacerdote e essa lei já entrou em desuso imediatamente. Então, isto era antes de Cristo iniciar a pregação. Ele já estava se manifestando, mas não pregando. E João Batista, lembra que desde criança ele questionava esse pessoal aí? É disso que se trata. Muitos pastores e teólogos usam esta passagem para tentar validar o dízimo, mas após a prisão de João Batista, passa a vigorar a lei de Cristo, que abole a lei de Moisés, que inclui o dízimo e passa a valer. 2 Coríntios 9, 7. De novo. Porque muita gente pega pedaços da live e não vai ver inteira. Então, eu estou pontuando em partes, intercaladamente. Outra aqui embaixo, vem que eu pus 2 chaves para diferenciar da primeira aqui, 2 chaves aqui no início e 2 chaves aqui no final, onde está o cursor do mal. Jesus censura aqui na lei de Moisés vigente, ainda que eles usavam de rigor para dizimar coisas simples, e prevaricavam em sua função principal, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Hebreus, Novo Testamento 8:13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece perto está de acabar. Mais um versículo que, dentro do contexto, na própria página, valida a upgrade da lei de Moisés pela lei da fé de Cristo. 1 Timóteo 5,16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Nós já falamos lá atrás, está aí a passagem. Tudo que eu vou falar, vocês vão ver aqui biblicamente. Qualquer coisa, vocês param o vídeo, anotam as passagens e confiram por vocês mesmos e peçam a ajuda de quem quiser. Mas, se a pessoa falar o que não está na Bíblia, meu amigo, aí... E outra, de repente o cara tem uma Bíblia adulterada. Existe Bíblia adulterada? Existe. Tem um monte de Bíblia que usa. Por exemplo, Mateus, capítulo 16, até o versículo 8, está correto. Do 9 ao 20, é fake, é acrescentado, e tem muita religião aí que usa. João 7, capítulo 7, versículo 53. Versículo 53 é o último do capítulo de João 7. Mas ele continua em João 8, até o 11. Então, do 7,53, aí vai para o 8. Do 1 ao 11,
São 12 versículos fake, que coincide com Marcos 8 também, que é 12 versículos fake. E tem um monte de Bíblia aí com esses versículos. E tem Bíblia que menciona que esses versículos aí foram acrescentados para não falar fake. Entende? Aquela passagem, por exemplo, que Cristo está desenhando na terra, só que o chão é de pedra. E chegam os fariseus lá de madrugada, lá, porque pegaram a mulher adulterando. Os fariseus não se envolviam com essas coisas. Para eles era pequeno demais. E fala para eles, mestre, o que nós vamos fazer? Porque estava valendo a lei de Moisés ainda. Eles não aceitavam a opinião de Cristo. Eles não iriam lá pedir a opinião de Cristo. Esse é um versículo fake. Ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É fake. É capaz de sair alguém correndo daqui agora. Agora eu não assisto mais esse cara aí. Mas é fake. Vai, procura no Codex Sináitico, de onde as Bíblias são feitas, e mais outros codex. Procura lá para você ver se está lá. Não está. Eu tenho Codex Sináiticos aqui. E, por exemplo, tem várias Bíblias que já nem acrescentam esses versículos. Nem acrescentam mais. Tiraram, já nem avisa que é acrescentado. Tiraram já. Informe-se, hein? Não sai correndo daqui, desescreva, não vai se informar aí. Não seja medroso. Ó. Aqui embaixo, voto. Vamos falar do voto. E Jacó, Gênesis 28, versículo 20 a 22. Isso é importante. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, 21, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Quer dizer, que não era ainda. E nem o dízimo estava valendo nessa época ainda. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é um voto dele. O voto é uma coisa que você assume com Deus, que nós vamos ver aqui também sobre o voto, como é que deve funcionar o voto. Nós vamos ver aqui na sequência. Então, foi um voto de dar a 10ª parte. Não era Deus não tinha imposto a lei do dízimo ainda, mas usa essa passagem para validar o dízimo nas igrejas do Brasil. Aí vamos lá, aqui, ó. Por isso que eu estou colocando aqui em chaves, aqui novamente, ó, meu lembrete. Ainda que não existia a lei do dízimo ordenada por Deus, aqui é um voto de Jacó, voto, explicando o voto a seguir em Números 30,2, aqui que é o versículo 2. Eu boto ponto e vírgula, pessoal, porque eu preferia adotar esse hábito de pôr ponto e vírgula aqui em vez de 2 pontos, porque no bloco de texto ou notepad, se você preferir, se você vai dar um título e coloca 2 pontos, ele não aceita. Ele não deixa você salvar o título, então você tem que pôr ponto e vírgula. Então, como muitas vezes o título do tema também é o título do arquivo, eu já coloco ponto e vírgula para não perder tempo com isso. E não afeta nada a minha interpretação, então beleza. Então vamos lá. Números, capítulo 30, versículo 2. Pessoal, importantíssimo isso aqui. Porque muita gente usa o voto como se fosse vigência da lei do dízimo de Deus, e não é uma mentira. Olha aqui. Quando um homem fizer voto ao Senhor, e isso não mudou com a lei de Cristo, hein? Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação para com Deus, não para com os homens, hein? A sua alma, né? Aqui. Não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Isso era o voto no Velho Testamento. No Novo, ainda tem uma upgrade disso aí, mas mudou muito pouca coisa. Você apenas não pode jurar mais agora, mas você pode fazer o pacto com Deus, ainda nesses moldes aí, o que não deixa de ter seriedade. Por exemplo, se um homem ele está em uma união com uma mulher, mas não é casado no cartório,
ela está legitimada por Deus e ninguém pode fazer nada. Sabiam disso? Agora, se eles quiserem ir no cartório, e a Bíblia recomenda, né, que você siga a lei de César, né, até para, caso você tenha um patrimônio, herança e uma série de coisas, você está com a sua situação tranquila em relação à sua família e suas posses. Mas você vê que mudou na questão do juramento, mas na questão do pacto. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 25, Velho Testamento. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, ou seja, onde estão os levitas, onde você vai levar o dízimo, onde eles ajudam órfãos, viúvas, ensinam as leis, fazem a justiça, e aquelas coisas, outras tarefas. Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os, aquilo que eu falei lá atrás, né? Vende, vai e leva o dinheiro lá para o templo. E ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, que é o templo onde vai estar os levitas para cada tribo. Então, aqui, Deus começa a estabelecer, a introduzir o povo dele na aplicação do dízimo. Quando eu coloco 3 pontinhos é porque tem mais coisas ainda, né, que eu lembro, mas não cabe aqui. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 a 7. Aqui é Novo Testamento, não é claro. Essa passagem toda, eu nem vou ler toda, e só vou mencionar para vocês por que eu coloquei aqui. Porque aqui, no meu lembrete que está em Chaves, eu escrevi: esta passagem serve de referência para identificar as 12 tribos que são representadas por cada um dos 12 filhos de Jacó. Então, para provar que é o que eu estou falando, está aqui o capítulo e os versículos que testificam, ok? Então, é assim que a gente trabalha aqui. E se é uma coisa endereçada a Deus, tem que ser bem feita, não é, pessoal? E aí vocês, cada um vai do seu interesse, estudar, verificar, se consultar, aí cada um é cada um. Eu não sou influenciador, eu sou informador. Essa é a vantagem que vocês têm em relação ao meu profetizar. O que é profetizar no Novo Testamento? É exortar, consolar e edificar, não precisa ser nessa ordem, pregando o Evangelho sem acrescentar nem tirar o que é da vontade de Deus manifesto lá. Então, eu estou profetizando por quê? Porque é o dom preferível, aconselhado para estes dias, desde aquela época. É preferível que profetizeis. Quem que pode profetizar? Qualquer um que está aqui no chat, como os 10 que estão acompanhando aí, certo? O Malaquias 3,10 novamente, aquele epicentro que linka várias partes das Escrituras. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Porque era para os órfãos, viúvas, estrangeiros e os levitas, família deles. Eles eram casados, inclusive. Não era que nem padre católico que não pode casar, isso não existe na Bíblia. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. A minha chave, de novo, lembrei. Malaquias 3,10 é explicado em Coríntios 1,5, que muitos confundem com bênçãos materiais. Por quê? Porque essas bênçãos protegidas por Deus, aqui no Novo Testamento, é diferente dessa de Malaquias aí. Porque aí eles ganhariam tanto bênçãos materiais como bênçãos espirituais.
No caso do Novo Testamento, é exclusivamente espiritual. Nós vamos ver isso aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual como eu, ou no meu irmãozinho Dalmo, por exemplo, reconheças que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. Quer dizer, não brinca com isso. Certo? Muito bem, pessoal. Nossa, 1h18 para explicar isso. Achei que ia... Vou dar uma pausazinha para pegar um café. Opa! Hoje está bonito isso aqui, meu Deus. Então, vamos lá. Ione Isilda Favila, responsável por doces palavras motivadoras para mim, muito obrigado. Super Marcão Socran, todo dia me manda uma mensagenzinha bacana no WhatsApp. Muito obrigado, Marcão. Aqui o Marcão Socran, parceiro do Cenáculo Cristão Virtual. Verdade, tudo como era antes na Terra de Abrantes. É relativo, não, o que a gente vem falando linearmente. Perfeito, é legal. Alexandre Pérez, meu irmãozinho querido no pedaço, super bem-vindo, Alexandre. Ione dando boa noite para o Alexandre, Marcão. Ione cumprimentando o Marcão. Laércio Carvalho, obrigado pelo seu post de ontem, viu, Laércio? Eliseu, meu irmãozinho Eliseu, aí no pedaço. A Ione dando boa noite para o Eliseu. Meu querido, estimado irmãozinho Dalmo, muito obrigado pelas palavras consoladoras. Ione cumprimentando. Célula Bálsamo. Marcão Socran. Espera aí, tem 2 Marcos aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não, é o mesmo, tá certo. Super Kleber. Pessoal, a conversa com o Kleber hoje, para mim, foi muito boa. Porque eu, por mim, acho que eu não voltava mais. E graças a Ione, o Dalmo e o Kleber, estou aqui. Boa noite, Ione. Meu irmãozinho, super querido, parceiro de snooker, filósofo, poeta e inventor, né? Alexander Herman. Marcão Socran. Muito obrigado. Marcão, dando boa noite. 2 Coríntios 9, 5, 7, 10 e 12. Em uma igreja que prega a palavra e honra de Jesus Cristo, tudo que se é dado se transformará em frutos para a vide. Palavras de Paulo. Muito bom. Alexander Herman. Quase falei Alexandre agora. Ainda estou aqui prestando muita atenção e gostando muito. Muito obrigado, meu irmãozinho querido e estimado. O problema são os gananciosos que usam a religião para se enriquecer. Então, você sabe que a leitura, às vezes eu fico olhando, não é uma crítica, é uma, digamos assim, é um exercício de entendimento, né? Vamos dizer assim. Eu olho pessoas que têm uma biblioteca enorme nas costas e eu não duvido que essas pessoas leram tudo aquilo. Alguns livros mais que outros, tá? Uns consultam diariamente, outros ficam lá 10 anos parados, mas quando a gente estuda realmente, não é só a Bíblia, não. Alguns livros assim que têm um conteúdo bom, nas mais variadas áreas. Se você, em 10 momentos intercalados diferentes, você ler aquele mesmo assunto, eu não digo em todas, mas em algumas vezes você vai ver uma coisa que você não tinha visto.
Eu estou falando 2, 3 linhas. Agora, quando você olha todo aquele conteúdo lá atrás, como é possível você imaginar que a pessoa domina tudo aquilo? Claro que não. É impossível. É impossível. Então, quando eu vi essa passagem, esse texto do Dalmo aqui agora, problemas são os gananciosos que usam a religião para enriquecer, a gente sabe que eles são lobos devoradores, que são falsos profetas, representados até como cauda na Bíblia, né? Falsos profetas são caudas, né? Como Satanás que arrastou com a cauda das estrelas, não falso profeta, né? Eles estão condenados, que eles são ladrões, enganadores, tudo isso a gente sabe. Mas uma coisa que eu vi nesse estudo do dízimo que eu estava fazendo, porque eu li meio fazendo esse estudo que vocês estão vendo aí, mas não que eu já não soubesse o tema, mas para apresentar para quem não sabe, e fazer de uma forma que se a pessoa tiver um pouco de paciência, não precisa ser de uma vez, pode fazer aos poucos, ela precisa de um material, fala, mas isso aqui, está aqui. Mas aqui não fala isso, mas está aqui. Mas aqui, e isso e aquilo não está, tem um vácuo aqui, está aqui. Mas esse e esse, ainda, mas me falaram tal coisa, está aqui. Mas isso não é, mas não é onde fala que não é, aqui. Então, o meu estudo é assim. Eu procuro não deixar brecha nenhuma. Mas eu não quero dizer para você, olha, se o Marcão fez, está feito. Você está proibido ou proibida de fazer isso por Deus. Você tem, ou eu, ou qualquer um, você tem a obrigação de dar uma olhada se é isso. Porque senão, meu amigo, você vai estar ajoelhado lá na frente do quartel, rezando lá por um milagre, para um Deus da sua cabeça, que não é o Deus que está no Evangelho. Aí o que vai acontecer? Você vai se ferrar, você vai quebrar a cara e vai depois deixar ofender Deus, ficar de bronca com Deus, porque ele não te ajudou. Mas que Deus era esse? Esse Deus que não existe não vai te ajudar mesmo. Então, o que acontece? Enquanto dá tudo certo, você adora o pau, que nem a Bíblia diz, né? Vai lá, corta, enfeita e tal. Enquanto está indo tudo bem, é o pau que está ajudando. O pau que se cortou lá, na faca, lá que está te ajudando. A hora que dá errado, o que você vai fazer com o pau? É agora o que está acontecendo. O que você vai fazer com o pau? Estava ajoelhado para o pau lá, na frente do quartel. O pau não é briga, tá, pessoal? Infelizmente, como politicamente correto por aí, você tem que explicar tudo que você fala, né? Então, o cara vai lá, Itália, um ídolo, e fica lá ajoelhado, que nem um imbecilóide, rezando para aquele pedaço de pau. Então, tá. Até a Bíblia fala dessa forma. Ele corta o pau, a Bíblia fala isso. Aqui. Então, a pessoa que está seguindo leis do Velho Testamento, que foram substituídas por Cristo, presta atenção, que foram substituídas por Cristo, e Cristo fala, faz tudo o que eu falo. Se é para você fazer tudo o que você fala, e é só por ele que você vai ter a salvação até Deus, chegar até Deus, então você tem que fazer tudo o que ele fala, não o que o pastor fala lá. Porque se você está fazendo o que é da lei de Moisés, que não é o que Cristo fala, você não está sendo cristão. A coisa é mais séria do que parece, que além de você estar seguindo um negócio que não era para seguir, está sendo prejudicado, você ainda está pisando na bola com Cristo. Simples assim. Então, vamos lá, continuando. Tem pastor que está cobrando o carro e não só dinheiro para a gasolina. Agora me fala, aonde está na Bíblia isso? Quando eu falo Bíblia, pessoal, quando eu falo Bíblia, ou Bíblias, vem na cabeça de muita gente, nova versão Almeida, essa outra corrigida. Deixa eu abrir já o link que eu prometi para vocês, que eu vou deixar na descrição,
E eu já vou colocar na descrição do vídeo para vocês verem como é que é. E quando vocês forem fazer um estudo, não faz por uma Bíblia só, entende? Assim, as passagens mais complexas. Faz por um link que abre várias Bíblias, para ninguém ter o gostinho de falar, não, mas na Bíblia tal não fala isso. Pronto, seu argumento já foi por terra. Por quê? Porque a maioria quer o caminho fácil. Então, o mais fácil é já sair fora, já, para não ter compromisso. Então, você tem que deixar sem brecha para a pessoa sair. Se ela sair, é porque ela decidiu contra Deus. Não, tipo, é pessoal dela lá, salvação individual. Então, vamos lá. Eu já vou começar compartilhando a tela para facilitar as coisas. Estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo tudo que eu estou vendo, o chat de vocês aqui, a tela, como eu vejo vocês aqui. Os que estão acompanhando, que não estão no chat aqui, aqui em cima. Então, o comentário do Dalma aqui embaixo, que eu vou tirar agora. Então, vamos lá. Eu vou abrir um link aqui, olha. Esse aqui. Olha aqui. O duro, sabe o que é, pessoal? Que, como eu não tenho 2 monitores, a hora que eu abrir esse link que eu vou abrir aqui, eu não vou ver como eu estou aparecendo, não vou ver o chat, não vou ver nada aqui. Mas vocês vão ver. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui, por exemplo... Olha aqui, vocês estão vendo? Eu vou pôr Mateus 18:20, que é uma passagem que todo mundo conhece, fácil. Aqui, Mateus, aqui, 18, versículo 20. Olha aqui. Almeida, revista atualizada de 1993. Então, são 29 anos que não mexeram nela. Almeida, revista corrigida a mesma de 95. Por quê? Porque às vezes alguém quer checar o que mudou na outra lá e se a mudança não foi para pior. Versão católica com cabeçalhos. João Ferreira de Almeida atualizada. Tem mais aqui, João Ferreira de Almeida corrigida de 1948. King James. Eu tenho a de 1611 e tenho essa aqui também. De 1999. Nova tradução na linguagem de hoje. Bíblia Viva. Nova versão internacional. Almeida, século XXI. Bíblia Livre para Todos. Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Bíblia Sagrada, versão fácil de ler. Nova Almeida atualizada. Nova Bíblia Viva Português, NBVP. Tradução brasileira. O livro Portugal. Almeida Revista Corrigida de Portugal. A Bíblia para Todos, edição católica Portugal. Almeida, corrigida e fiel. Voltar lá para cima. Então, nós vamos voltar lá para cima agora. E isso porque aqui ainda não está Testemunha de Jeová e de outras. Mas esse link aqui, como eu prometi, copiar. Eu vou aqui no meu canal João Inverso Trigo. Eu já vou aqui no... Eu vou abrir um vídeo qualquer aqui, esse último aqui. Vou parar aqui. Eu fiz isso apenas para entrar aqui na edição de vídeo mais rápido. Ai, perdão, pessoal, fiz besteira, é o contrário. É o contrário, fiz o contrário aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui, olha, onde está o cursor, aqui em cima no canto direito. YouTube, ver no YouTube, editar vídeo, 10 likes aí. Tem um pessoal, se quiser dar um likezinho, aí pode. Aqui, créditos. Então, eu vou pôr aqui embaixo, Eu vou colocar aqui, várias Bíblias em uma página só. Aqui. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu aproveitar e colocar aqui na configuração.
as tags que eu não tinha colocado, estava esquecendo. Agora salvar. E aqui, pessoal, onde está a categoria, dependendo do que eu colocar aqui, porque é engraçado que a plataforma não tem espaço para religião. A religião está defenestrada aqui dessas opções. Não existe espaço para religião nem espiritualidade. Então, eu tenho que fazer malabarismo aqui, conforme o tema, para encaixar por aqui. Conforme o tema que eu encaixo aqui, pessoal, aqui onde está a personalização, olha o detalhe. O replay do chat ao vivo não está marcado. Então, eu tenho que lembrar de verificar se está marcado. Senão, eu me ferro. Voltando para a live. Então, vocês que, de repente, têm curiosidade de ver, estudar esse material que eu produzi aí para vocês, mastigado, tem esse link aí para vocês abrirem várias Bíblias de uma vez, para qualquer consulta que vocês quiserem fazer, independente desse trabalho. E vocês já eliminam esses argumentos desqualificadores, que é uma ferramenta de engenharia social satânica. E, pelo menos, quem ainda pode ficar mais um tempo ouvindo e tendo acesso ao material, ficará. Então, essa é a intenção de eu fazer esse pequeno desvio do tema aqui. E deixa eu ver se eu não esqueci ninguém ainda de colocar aqui nos comentários. Eu lembro do pastor. A Ione está dizendo verdade, dá um tanque na reserva e acendendo a luz vermelha. Ah, mas vão pagar caro esse pessoal aí, viu? Vão pagar caro. O Clever dando uma boa noite para a Ione. E aqui eu era preguiçoso para ler. Depois que me converti, comecei a tomar gosto pela leitura da Bíblia, é a minha preferida. Então, Dalmo, você vai adorar esse site aí que apresenta várias Bíblias. Uma pena que a Sociedade Bíblica do Brasil tinha essa opção também. Depois, Dalmo, não sei por que eles tiraram, estão vendendo produtos e você mesmo querendo comprar, não dá certo de comprar, não funciona. Parece castigo, né? Então tá. Agora, o que eu vou apresentar aqui para vocês é a Santa Ceia. Só que eu já deixo claro que você procurar em qualquer dicionário bíblico, tem de celular gratuito aí de monte, não existe Santa Ceia. Existe Ceia do Senhor. Santa Ceia, não. E a ceia do Senhor é um negócio meio sério, viu, pessoal? Não é que nem muita igreja está adotando aí uma vez por mês, ou duas, aí, e você paga para participar, e tem comida, bebida. Olha, o negócio é sério, o negócio é sério. O que esses pastores estão fazendo aí? Olha, vocês vão ver a gravidade. O material aqui, pessoal, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Eu vou abrir a ceia do Senhor. Está aqui. Tem dois abertos aqui, vou deixar um só. Não era para uma coisa, outro para outra. Vou compartilhar. Então, pessoal, vocês notam, esse é o material. Não é muita coisa comparando com o diesel.
Então, antes de entrar aqui no contexto, só fazendo um pequeno resumo. Na época de Jacó e Abraão, Deus não tinha implantado a lei do dízimo ainda. Então, vocês viram as passagens aí que provam isso. Então, querer usar o argumento de Jacó e Abraão que fizeram, um foi uma cortesia, né? Um voto de cortesia. O outro foi um voto de alma com Deus. Isso não é dízimo, não é argumento para dízimo. Ah, mas tem aquele lá de Cristo, lá que ele censura os fariseus lá. Também não é argumento para dízimo, porque valia a lei de Moisés até aquele momento. E então, Cristo se tornou sumo sacerdote. Ele era tão superior que ele já era anunciado antes para tal feito pelos profetas, e por isso ele nem veio da tribo de Levi. Ele veio da tribo de Judá, justamente para ser o sumo sacerdote definitivo, aquele por quem nós vamos passar até nos céus para chegar a Deus, não os levitas. Então, eu acho que por aí já ficou claro, né? E outra, o que vale então no lugar do dízimo? Vale o que o seu coração puder fazer com alegria, sem constrangimento. Se você achar que vai faltar comida para o seu filho que você vai dar, você não vai ter alegria. Você não vai ter alegria. Se o seu filho, sua mãe ou você está precisando de um remédio, você vai dar lá, essa contribuição que você está já dando, entende que é para ajudar os necessitados, não é para você ficar necessitado. Entende? Se você puder dar mais do que era na lei de Moisés, não que tenha que haver a comparação. Não pode haver. Mas você, por exemplo, em vez de 10%, vamos que por uma coincidência, puxa vida, ganhei R$ 1.000. Se eu quiser, eu fico com R$ 100 e dou 900. Eu estou feliz no meu coração. Estou feliz no meu coração, não estou constrangido, não estou prejudicando ninguém na minha tutela. Ou se eu quiser dar tudo, não podia na lei de Moisés. Tinha que ser 10%. Aí você fala, mas então por que eles fazem essa coisa de 10%? Porque 10%, a grande maioria, que é o dinheiro, é um montante maior, por isso a capa aqui, a grande maioria vai dar o que não pode. E se ela não der, começa a ser colocada em constrangimento na igreja. Porque eles começam a chamar para dar testemunho do que você conseguiu e tal. Muitos testemunhos são falsos. E é testemunho material que a Bíblia quer? As bênçãos de Deus aí são materiais? Esse é o ponto. Só um instantinho, pessoal. Eu estou pegando duas passagens aqui para complementar a questão das bênçãos. Só um instantinho.
Só um instantinho, pessoal. Ah, consegui aqui. Agora já vou abrir. Muito bem. Deixa eu tirar esse aqui agora. Ou eu continuo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou liquidar esse tema das bênçãos, aí eu continuo. Vamos lá. Eu estou meio confuso porque eu estou adaptando o negócio agora, porque eu tenho 2 arquivos TXT abertos e uma página da web, e mais esse que eu estou na tela aqui agora. Então, eu estou vendo como que eu apresento da melhor forma para não dar um nó na cabeça de vocês. E deixa eu acabar esse negócio da ceia, depois eu volto às bênçãos, porque as bênçãos têm uma seriedade, uma gravidade aí muito grande. Então tá. Então vamos lá. Ceia do Senhor, não Santa Ceia. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 20 a 22. De sorte que, falando sobre a ceia, tá, pessoal? Como era lá na época de Cristo e recomendado. Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, quando uma igreja, vai ter uma ceia aí, domingo aí e tal, e já começa, quem quer participar aí é tanto. Pô, que isso? É self-service? É restaurante? Olha, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, olha o problema, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, porque a ceia era feita para todo mundo que estava ali para participar. Mas se fosse para levar comida, tem gente ali que não tem nem o que comer e vendo o outro comer que nem um louco ali, do lado. Quer dizer, olha a situação daquele que fica ali. Esse é o espírito para com o evento, que é celebrar a morte de Cristo e a promessa da vida dele. Quer dizer, nós vamos celebrar, né, essa ceia aí serve para celebrar até a vinda dele, aí para. É para isso que essa ceia aí. É para celebrar, né, até a vinda dele, depois para. Então, quer dizer, se nós estamos ali para meditar sobre o que foi a morte dele, o que será a vida e por que disso, você está ali, comendo e outro com fome, olhando para você, passando à vontade, o que tem a ver? Então, olha o que acontece nas nossas igrejas e qual é o espírito da coisa. E outra, isso se celebra uma vez por ano. A ceia do Senhor, para quem não entendeu ainda, é comparado com uma lembrança de uma pessoa querida morta. Meu pai morreu aí faz uns anos, aí morreu tal ano, morreu nessa data aqui. Às vezes aquela data vem, sabe? Agora todo mês você vai ficar lembrando aquela data? Toda semana? Ou de cada 2 meses, que nem a Igreja Católica mesmo faz e outras aí? Não tem sentido.
É bizarro. Espiritualmente falando, é bizarro. Então, vamos lá, continuar. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Agora, eu tenho uma impressão comigo, pela minha experiência, não só nesse canal como outros que eu tive, que se eu fizesse uma censura dessa, mesmo tendo a obrigação de fazer, ia embora um monte do meu canal. Uma pessoa super próxima a mim simplesmente cortou a amizade comigo essa semana. Foi uma das coisas que me chateou bastante essa semana. 2 dias antes da live. Porque a pessoa estava pronunciando coisas que não existem no Evangelho. E eu não posso me dar ao direito de ser politicamente correto nem diplomático. Eu tenho que chegar nessa pessoa, como, por exemplo, eu fui no WhatsApp da pessoa e mostrei as passagens lá, que não era aquilo que ela estava falando lá, mas com todo o respeito do mundo, com todo o cuidado, como se estivesse de pé no chão, andando em cima de caco de vidro. Manja, a pessoa cortou comigo. E olha que me acompanha uns 7, 8 anos, hein? Mas o que eu posso fazer? Agora, o que tem de pastor aí na internet, o cara é showman. Entende? O cara é showman. Então, o cara tem todo já um arcabouço ali de chavões e coisas ali, sabe? Boa aparência, voz boa. Então, esses caras aí são verdadeiros flautistas de Hamelin. Que o que eles falarem, o povo segue. Ah, hoje vai ter oração da manhã, porque a oração da manhã, a oração do nascimento do sol, a oração da tarde. Gente, não é assim. Quem sou eu para falar isso? Eu não sou ninguém, mas o que está na Bíblia não é isso. E aí? Tudo que a gente faz, pessoal, a gente está contabilizando dia e noite. A gente está contabilizando, estamos sendo avaliados. Na empresa, a gente é... Oh, Selma, fecha aí, por favor. Estou ouvindo barulho todo aqui. Está mexendo um monte de vassoura aqui e faz um eco aqui. Então é o seguinte. Perdi até o fio da meada, tá vendo? É complicado. Mas, resumindo, esses pastores estão sendo avaliados. Assim como nós, até na empresa, né? Eu estava dizendo, a gente é avaliado, imagina por Deus, que vê tudo. Né? Agora, vamos lá. Porque 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então, meus amigos, quando você está fazendo uma ceia do Senhor uma vez por mês, ou cada 2 meses, 1 mês e meio, nessas igrejas por aí, ó, você está anunciando a morte de Cristo. Todo mês? Cada 2 semanas? É bizarro, espiritualmente bizarro. Isso aí está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Não é o Marcão que está falando, está escrito aí, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. E os caras estão transformando isso em negócio. Apocalipse 3:20 aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. É espiritual. Como é que se abre a porta para Cristo? Por exemplo, se nós estamos aqui fazendo a ceia do Senhor, né, celebrando a morte dele aqui em memória, meditando no significado, a nossa postura, a nossa fé, a nossa atitude, que significou tal todo, nós estamos abrindo a porta para ele. É isso que está dizendo aqui. Ele vai estar com a gente.
Que nem agora aqui, Mateus 18, 20. É a prova disso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cristo falou isso. Então ele está aqui, agora. Agora aqui, ó. Essa eu não resisti. Eu falei, eu sei que tem muita gente que não gosta de ler mais de 3 linhas, né? As plataformas estão condicionando as pessoas a não serem capazes de terem a paciência de ler mais de 3 linhas. Então, quando você vê um cara Jurássico, que nem eu fazer isso aqui, deve ser um choque, né? Mas é a vontade de Deus, não a minha, né? Então, vamos lá. João, capítulo 6, Novo Testamento, versículo dos 50 ao 63, 13 versículos. Ó, eu vou até dar um tempo para você sentar e se ajeitar na cadeira, enquanto eu pego um cafezinho aqui. Só um instantinho, pessoal. Estou me reenergizando aqui. Pergunta se não vale a pena, né? Ai, meu Deus, que coisa boa. É, porque a pegada aqui vai ser forte, viu, pessoal? Vamos lá. Versículo 50 aqui, o primeiro. Aqui. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, quando ele falava na verdade 2 vezes, era como se estivesse reconhecendo firma no cartório, tá, pessoal? Quer dizer, a coisa é séria. Que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quer dizer, já está morto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ele vai explicar como é isso, citando a posição dele em relação a Deus e essa parábola mencionada. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, estava dando um nó na cabeça de todo mundo. Né? Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, se você fica aí usando leis de Moisés, substituindo pelas leis de Cristo, você está abandonando o caminho de Cristo. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Muitos, ou Cafarnaum, né? Mas não tem acento, é difícil. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Eles estavam meio que cochichando, né? Para Cristo não ouvir. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Sabendo, pois, que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 4:34, sequência linear. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pronto. Mas se eu mostrasse apenas João 4:34, ficaria você, que de repente está conversando esse tema com alguém, exposto a umas 3, 4 pessoas que levantariam essas questões do capítulo 50, o versículo 50 até o 63:13. Então, primeiro mostrei os 13 e depois a palavra, a chave matadora do tema. Então, é tudo linear se fechando, o que eu fiz aí, mesmo quando está aparentemente repetido. Ok, pessoal? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entenda comida sólido e líquido. O que é isso? É fazer a vontade de quem enviou. Então, o que é essa celebração, essa ceia? É justamente para lembrar isso aí. Fixar, sabe, enraizar, principalmente pelo que nós vamos estar exposto aí. Tudo isso que vocês estão vendo aí no mundo está bem explicadinho na Bíblia. Deixa eu mostrar um vídeo aqui agora, porque terminou a parte da Santa Ceia, que não é santa, né? E ficou claro, é uma coisa mais simples. Agora tem uma coisa também, né? Tem uma coisa também. Se você vai fazer de repente, a tua namorada ou namorado, um exemplo. Vamos participar lá da igreja comigo, lá na Santa Ceia. Mas você não acredita em nada disso? Não vá. Não vá. Eu lembrei agora disso, era para eu ter colocado essa passagem aí, foi uma falha minha. Mas há uma advertência contra a pessoa que não tem fé participar de ceia. Não deve. Tem consequências. Então, vou fechar esse daqui. E o que eu ia mostrar para vocês? Tá o videozinho. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém para trás aqui. O Dalmo está falando, ai, mas eu editei um louvor sobre a ceia do Senhor para amanhã. Dalmo, eu acho assim, sabe? Agora você sabe, não é? Eu sei o que você está sentindo agora, Dalmo. Eu passei por isso no casamento do meu sobrinho, há uns meses atrás aí. Primeiro eu achei que ele tinha casado no cartório, na época da pandemia. Então ele nem me convidou e outros aí, porque foi só, parece que um oficial de justiça lá na igreja, lá, e ele casou. Como é que foi? Ele tinha casado no cartório. É uma coisa que é difícil até de lembrar. Ele tinha casado no cartório. Aí passou uns meses disso, né? Quer dizer, uns meses antes desses meses que eu falei. Aí ele chegou para mim com um convite. Que ele ia casar, tal, sobre o casamento dele e tal, que tinha festa. Então ele estava me trazendo o convite da festa, tal, tudo. Então o que eu entendi? Que ele já tinha casado no cartório, que ele não casou na igreja, que ia ter uma festa numa cidade aqui da região, e ele me deu o convite, e o convite estava lá, o mapa do local da festa. Não falava nada de igreja lá. Aí eu falei com a minha esposa, falei, mas não vou não, viu, Selma? Eu falei, não vou não. Aí minha mulher insistiu muito para ir. E era na igreja católica. Aí quando eu soube, assim, em cima da hora, mas em cima da hora, era uma igreja católica que tinha aqui primeiro, e depois para aquele salão de festa que estava no convite.
Não, eu fiquei tão perturbado espiritualmente, isso é verdade que eu estou falando, tá, pessoal? Que eu não acertava o carro chegar no lugar de jeito nenhum, nem eu e minha esposa que estamos acostumados a andar há 30 anos nessa região. A gente não conseguia chegar no lugar de jeito nenhum, entrava em tudo quanto é bimboca, errava trevo, errava tudo. Sorte que tinha tanto cheio no carro. Aí chegou uma hora que a gente, ainda cheguei até a ligar para o meu sobrinho, falei assim, olha, eu estou aqui perto, aqui, eu não consigo chegar, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que a gente já estava atrasado mais de uma hora, e a gente viu que não ia conseguir chegar lá mesmo. Eu falei para minha esposa, vamos embora? Ela falou, vamos. A primeira tentativa, todos os labirintos lá, passamos de primeira, tranquilo, suave, chegamos em casa. Mas pensar, viu, cara? Não estou afirmando nada, mas olha, eu estava tão perturbado no meu coração, né, que terminou desse jeito, entende? E isso é real, viu, que eu estou te falando, foi uns meses atrás aí. Depois eu dei um presente para ele lá, tal, tudo que eu tinha que dar mesmo, né? Mas difícil foi me explicar. Aí o Dalmo está dizendo que essa exortação era para 2 grupos que se reunirão para a ceia. Acontece que os ricos ficavam em uma sala separados, mas agora você, quando chegava a vender, só viu o resto. Sabe o que acontece, Dalmo? Quanta coisa que a gente ainda tem para aprender na Bíblia, né? Quanta coisa que a gente ainda tem para aprender na Bíblia, é isso que eu falo. Você vê como a gente... Às vezes não é por mal, né, Dalma? É ignorância mesmo, que nem o apóstolo Paulo. O que mais que o apóstolo Paulo fez? Foi responsável por mortes. Bom, vamos lá. Então, o vídeo, né, que eu prometi. Vou mostrar o vídeo aqui. Gente, vocês que chegaram atrasados, eu não sei se viram isso. Depois, os vídeos de abertura, que são 2, eu mostro no final da live. Mas agora eu quero que vocês mostrem esse vídeo, que eu só tive conhecimento à tarde, e isso explodiu no mundo ontem. Só que para nós aqui do canal, desde um ano aí, não é novidade. Nós já abordamos isso aí de várias formas. Garantidos em todo o mundo. Veja agora como foi a conversa do diretor Walker com um jornalista disfarçado. Apenas uma sugestão. Se você não estiver conseguindo ler a legenda porque está muito rápida, sugiro que vá pausar. Perdão, pessoal, faltou informação aí. Eu não sei se é por causa de uma moldura que tem aqui em volta desse espaço que eu apareço, cortou um pedaço da legenda, mas na descrição do vídeo está o link desse material, que não é longo, para vocês verem na íntegra isso e mais alguma coisa lá. Eu coloquei aí. O que está sendo tratado aí? Um diretor da Pfizer, conversando com uma pessoa que ele achou que era da turma, né, de gente que faz a mesma sacanagem que ele entrega que a Pfizer está fazendo experiência em macacos para desenvolver novas vacinas, novas pandemias, para sortar, para depois vender a vacina. Simples assim. Aí, depois que o cara é desmascarado, aí vocês vão ver a reação dele. Garantidos em todo o mundo. Veja agora como foi a conversa do diretor Walker com um jornalista disfarçado. Apenas uma sugestão. Se você não estiver conseguindo ler a legenda porque está muito rápida, sugiro que vá pausando o vídeo e volte várias vezes, que vai dar certo. Veja agora o trecho da conversa. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that's not what we say to the public. No, don't tell anyone this building. You probably don't tell anyone. We're exploring, like, now, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate ourselves so we can preemptively develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. So,
the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys, Okay. and then we successively like cause them to keep infecting each other, and we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey, and you just constantly actively mutate it. That's one way. Or you can either do like directed like simulation, which like we tend not to prefer, and then you just sample what the different proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. And then you can see the mutation, and you can kind of force it to mutate in a certain way you want. You have to be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something like, it goes everywhere. Something Which I crazy. suspect is the way that the virus started and moving on. To be honest, like it makes no sense if these viruses popped out of nowhere. Like, Yeah, I know. Eita, nós! Logo depois do flagrante, o jornalista se apresentou ao diretor, já gravando o material que seria divulgado. A reação do funcionário da Pfizer foi de pânico ao perceber que tinha caído em uma armadilha. Veja. Hey there. Is this seat taken? Primeiro, o jornalista pede para se sentar à mesa e se identifica. Logo pergunta por que a Pfizer está manipulando o vírus e escondendo do público. O diretor entende que está arruinado. Se levanta rapidamente e tenta a todo custo interromper a gravação com ameaças frequentes ao jornalista. Ele chega a cair no chão, tamanho desespero, na tentativa de quebrar o celular ou eliminar as provas da conversa. Não adianta. Veja que absurdo. O diretor disse que a empresa está estudando essa possibilidade, que ainda não havia concluído o crime e que se passava apenas de um estudo que poderia ser efetivado. Sabemos que as vacinas são importantes para a longevidade e qualidade de vida da humanidade, mas para que elas sejam consideradas seguras e eficientes, são necessários vários anos de pesquisa. Aí, você vê recentemente, essa semana, que 1 milhão, e geralmente quando eles dão esses números são muito maiores, 1 milhão de pessoas apresentaram sintomas detectados por causa de picada aí dessas vacinas americanas duas aí, de miocardite e outras complicações sérias, incluindo crianças. Aí você pega um demônio desse, vocês viram o olho do cara? Quando eu fui da Polícia do Exército, nós tínhamos treinamento de abordagem na rua. O Kleber aí sabe do que eu estou falando. Principalmente quando eram mulheres, que a abordagem é diferente, e quando é gente com coisa estranha. Então, esse aí é aqueles casos que nós abordávamos com coisa estranha. Não é drogado que eu estou falando, é coisa estranha. E agora você vê. Ele estava se sentindo orgulhoso, confiante, que fazia parte disso. Agora, quando ele fala, nós preferimos, é porque eles estão fazendo as duas. Eles estão fazendo as duas. Só que ele fala de um jeito que você percebe que ele gostaria de estar lá naquele time titular e ele não está. Então, ele está falando para o cara entender que ele está quase no mesmo nível dos caras, se não está no mesmo nível. Entende? Como se fosse da equipe titular. Então, graças a essa vaidade desse cara aí, e a vaidade faz isso mesmo, esses caras, ele se ferrou. Agora, o que vai acontecer com o laboratório? Nada. O que vai acontecer com os caras que estão trabalhando lá na vacina que não apareceu aí? Nada. E os outros laboratórios? Para ele estar nessa tranquilidade, assim, trocando uma ideia, está fazendo a mesma coisa. Você viu? A gente tem que tomar cuidado para não acontecer que nem lá em Wuhan, lá que escapou, né? Aí o que acontece? Você viu o que esse maldito está falando aí? Ele está falando que ele está fazendo uma doença para matar primeiro milhões de pessoas, para depois ele fazer você ser obrigado a tomar a vacina que ele fez a toque de caixa aí
aviltando a natureza e os genes desses animais, e depois querendo obrigar a criança nas escolas a tomar na marra essas coisas aí, porque senão vai para o conselho tutelar. Aí você fala, Cristo vai demorar para chegar? Você acha que Cristo vai demorar para chegar? Então, deixa eu voltar. Tá, muito bem. Então, estou atualizado. Vamos para o próximo tema aqui, que é o último. Olha aqui. Jejum na Bíblia. Lembre-se que tem um link aqui embaixo para esse vídeo que eu mostrei para vocês aí, que tem mais detalhes. E tem esse link para vocês verem várias Bíblias, porque a tradução para o português é problemática, espanhola nem tanto, mas português é. Então, ali tem várias Bíblias, as mais atualizadas, tem até a Bíblia King James, mas não tem a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que a católica usa, mas tem uma da católica ali. Enfim, para quem está acostumado a pesquisar uma Bíblia só aí, olha lá aí, né? 2 ou 3 aí com muito esforço, ali já tem todas, tá? E é de graça. Então, um tremendo bônus aí para vocês aí. Então, vamos lá. Jejum na Bíblia. Mas, jejum? Não, jejum é deixar de comer, né? Tem jejum mais rigoroso, que nem água bebe. Tem jejum que é a base de suquinho. Ele fica um mês aí praticamente. Eu conheço o caso de um pastor aí que ele fazendo jejum aí, praticamente ele ficou quase... para não falar besteira, eu não vou falar. Vamos lá, porque eu não lembro direito, então eu não vou falar. Marcos capítulo 9, versículo 25 a 29. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, quer dizer, escondidinho, porque passaram vergonha lá, que não conseguiram expulsar o demônio, né? Por que não podemos nós expulsar? Olha o que Jesus falou. Agora começa o tema jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quer dizer que tem casta de espíritos ruins aí, que são os anjos caídos, né? Com oração e jejum. Então, esse é o poder maior, né, dos poderes maiores do jejum. Ele consegue até impor essa força sobre espíritos desse poder maior aí. Quer dizer, os discípulos expulsavam espíritos, estavam autorizados a fazer isso. Mas esses, eles deram azar que eram superiores, mais difíceis. Então, Cristo disse, quer dizer, se não fosse ele, uma outra pessoa autorizada a expulsar, teria que estar fazendo jejum e oração para expulsar esses bichos aí. Então, poder maior do jejum. Já começamos. Aí vem, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aí na chave aqui, que é lembrete que eu coloco para falar para vocês, incontinência, falta de comedimento nos gestos, palavras, atos, sentimentos. Imoderação, descomedimento, intemperança, ou seja,
o cara é casado. Então, ele tem a relação sexual cotidiana dele, sei lá. E, de repente, ele vai fazer jejum sem falar com a outra parte, ou ela vai fazer sem falar com a outra parte. Então, fica um clima ali complicado e Satanás vai se valer disso. Porque o desejo está muito aflorado de um lado e o outro está em conflito porque quer fazer, está fazendo, e o outro está daquele jeito ou a outra, e o outro... E Satanás ali, beleza. Então, se for fazer, com o consentimento do outro. E se puder, tipo assim, olha, dorme em outro cantinho ali, outro lugar lá, para não ficar estimulado ali. Então, é isso. Então, quer dizer que é coisa séria. Não é apenas deixar de comer e beber e sabe, poupar energia, esse tipo de coisa. Não, tem essas atitudes aí para você não deixar Satanás aproveitar o vácuo. Isaías, capítulo 58, versículo 4 a 8. Aí você fala, pô, mas você pulou do Novo para o Velho Testamento? A Bíblia é assim, meu amigo e amiga. Vai e se linka aqui, lá, em cima, embaixo, não tem? Então, vamos lá. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Por quê? Porque havia os israelitas que resolveram fazer um jejum em conjunto, que era para Deus ferrar os inimigos deles. Aí Deus já começa a falar, não. Aí começa a explicar para esses atrapalhados aí qual que é do jejum. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível para Deus? E saco e cinza era uma forma de humilhação, ajoelhado e mais ainda. Então, se não é isso, que o cara se humilhe, que o cara se rebaixe e que o cara não deseja agressão para os outros, o que é? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Aqui no 6, tradução. Porventura não é esse o jejum que escolhi? E explica. Que solte as ligaduras da impiedade. Quer dizer, está fazendo jejum, mas está sem dó de alguém que está na sua mão sofrendo. Porque você está fazendo a pessoa sofrer. Que desfaça as ataduras do jugo, ou seja, tem uma coisa que está te magoando muito há muito tempo e você não se livra dela. Ah lá, e que deixe livres os oprimidos. Aí eu vi um exemplo uma vez, dizendo, por exemplo, uma pessoa que você emprestou um dinheiro e essa pessoa quer te pagar, é gente boa, mas dá tudo errado, não tem jeito, não vai conseguir te pagar. Toda vez que vê você, para ela é uma vergonha, é um sofrimento, é um constrangimento. E você chegar antes de fazer o jejum e falar assim, olha, eu te libero dessa dívida aí, tenta se ajeitar aí e eu fico feliz. Aí você vai fazer o jejum. É isso que está falando aqui. E despedaces todo o jugo, quer dizer, tente tirar aquela coisa que está te magoando, como eu estou tirando hoje, graças a Ione, Dalmo, Kleber, aí, por exemplo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? O que é esconder da tua carne? Olha, eu vi vários estudos de teólogos aí, os caras dão uma volta nesse pedaço, não todos, mas muitos famosos aí, medalhões, eles dão uma volta nisso aí. Então, quer dizer, é aqui que eu estou lendo, deixa eu... Aqui, não te escondas da tua carne, quer dizer, a tua carne, esconder da tua carne, quer dizer, o próximo, ou a próxima, né?
Então, quer dizer, o cara está dormindo lá, bêbado, o calça rasgada, aparecendo a bunda lá, tá? Isso aí acontece. Onde esses ligeiros geralmente dormem, você vê essas coisas aí. Eu vi várias vezes. Então, o que acontece? Se tiver uma calça aí que você acha que serve lá, leva lá e dá. Dá para a pessoa lá. Por exemplo, você não vai comer aí uns 3 dias, 4 dias aí, vai ficar só um suquinho leve, qualquer coisa. Aquela comida que você ia comer, você sabe onde tem um pessoal que está precisando de comida e tudo, vai lá, leva lá e dá. Entende? É isso que está falando. E aí eu coloquei o lembrete aqui, né? Não te esconder da tua carne é não se omitir de ajudar o outro, que é como você, de carne e osso, né? Aí vem o 8 aqui. O resultado do jejum. Esse jejum aí de Deus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. É ou não é valioso? Então romperá a tua luz como a alva, quer dizer, o seu entendimento, a sua clareza de visão, e a tua cura apressadamente brotará. Isso aqui é espiritual, pessoal. É o que molesta o espírito. E a tua justiça irá diante de ti, porque você, tendo entendimento, tendo essa luz, você vai agir da forma correta e vai agradar a Deus. E a glória do Senhor será a tua retaguarda, quer dizer, você está com Deus. Mateus, agora vindo para o Novo Testamento. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui embaixo eu coloquei o lembrete. Por quê? Porque isso está linkado com o que foi falado lá atrás do jugo. O jejum é uma ótima maneira de tomar o jugo de Cristo. Por quê? Porque Cristo está dizendo aqui, não o Marcão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso você tem que pegar o dele. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus. Opa, qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Novo Testamento. Quem falou isso? Foi Jesus Cristo. Mas quem pôs as palavras na boca de Cristo? Deus. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos analisar isso aqui? Quando tem igrejas que falam assim, ó, nós vamos fazer um jejum dia tal aí, e estamos convocando a igreja para fazer um jejum e tal, mas e sai anunciado para toda a igreja, tal, de repente todo o segmento da igreja no país, ou até no mundo. Ah, está proclamado o jejum tal, dia tal, não sei o quê, tal. Mas aqui, em Mateus capítulo 6, 17 e 18, está dizendo assim, tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar que você está abatido, jejuando, que nem muitos israelitas lá e fariseus faziam, eles gostavam de mostrar que estava jejuando com aquela cara tudo detonado lá, sabe? Para aparecer. Para não pareceres aos homens que jejuas. Se não é para aparecer as pessoas que jejuam, você vai anunciar que vai ter um jejum na igreja? Mas a teu pai que está em secreto, tá vendo? Está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o jejum é um espetáculo? É um show midiático? É um evento comercial? Não. É para ser feito desse jeito que está aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5.
Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É uma passagem daquelas pontuais que eu falo, que eu tenho que repetir. Por quê? Porque senão fica um vácuo na sequência linear que eu estou fechando o tema. Gálatas, capítulo... E às vezes a pessoa pega um pedaço da live, como eu já disse, então ela não perde, não vai ser confundida com o vácuo. Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Por que está dizendo isso? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, presta atenção nesse anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, quer dizer, o anjo do céu anunciando outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Excomungado, para fora dos cristãos. Expulso. Agora, você viu que eu coloquei no lembrete aqui como os mormons? Mas não é só os mormons. Os mormons, qual é a história dos mormons? O Joseph Smith, lá, se não me engano é esse o nome dele, apareceu um anjo lá para ele. Eu estou aqui tentando lembrar o nome do anjo lá. Ai, peraí, é rapidinho, já vejo. Moroni. Está aqui. 1823, um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph Smith e lhe contou sobre a existência de um antigo registro gravado, tal, sobre placas enterrado no monte perto de sua casa. Moroni, o último guardião dos registros antigos a escrever seus ensinamentos nas placas, apareceu em diversas ocasiões entre 1823 a 1829, a fim de orientar e instruir Joseph até que ele obtivesse as placas e traduzisse. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, que não é do céu de Deus, né? Claro, é de Satanás, vos anuncie outro evangelho além do que além do que já vos tenho anunciado, seja expulso, anátema é ser expulso da igreja. Os mormons, né? Em Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, algo assim. Aí vem, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 14 e 16. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre e livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem, porque não era medalhão. Isso é eu que estou falando, né? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Aí eu coloquei um lembrete aqui. Isso aqui é eu que coloquei. Cristãos simples e sós, seguindo as Escrituras, são importantes. E medalhões consagrados que não conseguem são uma desgraça. Provérbios 3, capítulo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. É uma frase lá de Salomão, que você some até os dias de Cristo, mais 2000 anos, parece que foi escrita hoje para o momento que nós estamos agora.
o que anda com os sábios ficará sábio. Olha o que aconteceu com todo esse pessoal conservador recentemente. Um mês antes, houve um aviso desesperado do deputado Ottoni de Paula, alertando ao pessoal na frente dos quartéis e outros o que iria lhes acontecer e a atitude traiçoeira que o governo adotou. Mas o pessoal preferiu seguir medalhões tolos e desprezaram Provérbios 13, 20. Não é Ottoni de Paula que desprezaram. Desprezaram Provérbios 13, 20. Quando eu escutei o deputado Ottoni de Paula falar isso, tem um post aqui, recente, sobre isso, na capa da live. Eu concordei 100% com o que ele falou, pela visão que o que a Bíblia me dá, me permitia ter na minha insignificância. A Bíblia. Pelo que a Bíblia me informava, serviu para eu, meses antes, já ter um entendimento disso. Por quê? Porque havia uma legião de pessoas seguindo flautistas de Hamelin, que são medalhões tolos, que levam para a destruição. O companheiro dos tolos será destruído. O que está acontecendo, Léa, com as prisões dessas pessoas do bem? O companheiro dos tolos será destruído. Está aí. Pessoal, deixa eu dar uma atenção para vocês aqui agora. Deixa eu ver onde eu tinha parado, tá? Acontece que... Aí o Kleber aqui, o que ele está dizendo? Censo de 214, prévia censo 2022, 17 milhões. 17 milhões diminuiu, Kleber? Isso eu não sabia não, cara. O que me impressionou também, isso aí está me impressionando. O que me impressionou também no Dalma, esses dias que ele mandou aquele gráfico de terremoto, na última live, acho que foi, vem vindo de uma forma linear. Quando chega 2013, se eu não me engano, dispara na vertical. E nós estamos 10 anos defasados e os terremotos aumentaram. Então, quer dizer que os terremotos de 2013 para cá, presta atenção, pessoal, subiu verticalmente, de repente. E nós estamos no princípio das dores. No princípio. No comecinho do princípio das dores. Que depois do princípio das dores, que praticamente 2 bilhões e 700 da Terra vai morrer, aí vem a tribulação ainda. Então, nesse período aqui de princípio das dores, vai ter terremotos também. E como eles subiram verticalmente, de repente, e é um gráfico mundial, Cristo está aí. Cristo está aí. Some-se a outros sinais. Então, continuando aqui. 6 milhões e meio de pessoas é muita coisa, gente. É muita coisa. O Kleber, infelizmente, a pulsidenúria é praticada por alguns deles até nos dias de hoje. Eu não sei o que é pulsidenúria, Kleber, me perdoe, mas se quiser dar um alô aí, um esclarecimento, é bem-vindo. O Kleber está dizendo, é o espírito do índio Moroni. Oh! Você sabe que você falou índio ou anjo, você quis dizer. Na Bahia, o Sword que me mostrou, aliás, o Sword deu uma subida aí. O Sword me mostrou um vídeo num cenáculo cristão virtual, lá a gente compartilha coisas que aqui não é possível. E mostrando vários vídeos sobre a idolatria a um índio. Mas o negócio é terrível, cara. Vamos lá. Espírito. Aí vem o Dalmo aqui, ele está dizendo, mas vou me retirar, desejo a tudo no ótimo final de live, que Deus abençoe, eu guardo o Marcão, amanhã finaliza a visualização do vídeo, estamos alegres do seu trabalho, forte abraço, meu irmão. Muito obrigado pela presença, pela
Pela edificação, consolação e conforto aí que você traz aqui ao nosso chat também, a minha pessoa. O Marcão, Deus abençoe a todos, ajude no livro todos. Uma ótima noite a todos, obrigado ao bom Deus. Então, Marcão Cabarini, vem pela manhã, enorme abraço. Bom, como eu terminei o tema, o pessoal já está saindo, então eu vou finalizar a live mostrando os 2 vídeos da abertura, né? Eu estou adotando esse procedimento de encerramento agora aqui, vamos lá. E agora o último, tá, pessoal? E com esse eu encerro, depois eu me despeço de vocês. Tem um comentário aqui, Alexandre. Então tá, vamos ao último vídeo. Mantidos em todo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Especial agradecimento de coração ao meu irmão Dalmo, o Kleber e a minha irmãzinha Ione, que foram muito importantes para mim de ontem para hoje, pessoal. Fiquem com Deus aí.